Juliana, como é que eu faço para falar como um americano? Como é que eu faço para falar como um britânico? Você pode me dar umas dicas para eu perder o meu sotaque em inglês? Essas são algumas das perguntas que eu mais recebo de vocês e é por isso que o tema do vídeo de hoje vai ser sotaque em inglês. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que todo mundo tem sotaque, inclusive na nossa própria língua, mesmo que a gente não perceba isso. Eu, por exemplo, sou brasileira, então eu falo português com sotaque brasileiro, mas eu também sou mineira, então eu tenho sotaque mineiro também. Então é como se fosse um sotaque dentro do outro. Isso acontece com os americanos também. Um americano da Califórnia, por exemplo, tem um sotaque diferente de um americano do sul dos Estados Unidos. Uma pessoa do norte da Inglaterra tem um sotaque diferente de uma pessoa do sul da Inglaterra. E assim por diante. So I was like totally bugging. I had to haul ass to the kitchen, squish in extra place settings, and like people were on mismatched chairs and all. But by the end of the day, it was like the more the merrier. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. E o sotaque envolve muitas coisas, não só a maneira como a gente pronuncia as palavras avulsas, mas também a entonação, o ritmo, a melodia das frases. Sotaque é uma coisa muito complexa, para falar a verdade, e à medida que os anos vão passando, vai ficando cada vez mais difícil da gente perder o sotaque que a gente adquiriu quando a gente era criança, tanto na nossa própria língua, quanto quando a gente está falando uma língua estrangeira. Os linguistas e psicólogos falam de um período chamado período crítico, que vai desde o momento que a gente nasce até mais ou menos os nossos 12 anos de idade, que é quando o nosso cérebro está maleável o suficiente para absorver novos sons e jeitos de falar. E é por isso que crianças que crescem numa casa ou ambiente bilíngue acabam falando aquelas línguas com o sotaque nativo. Agora, se assim como eu, você também aprendeu ou está aprendendo um novo idioma já na idade adulta, é muito difícil, nada é impossível, mas é muito difícil que você consiga perder totalmente o seu sotaque. O seu cérebro já não é tão maleável como durante o período crítico e você acaba tentando encaixar os sons da nova língua aos sons da sua língua materna. E é aí que o sotaque aflora. I was so tired yesterday that I had to drink a Red Bull, but today I feel rested. É por isso que eu gostaria de encorajar vocês a esquecerem um pouco essa ideia de falar como um americano ou falar como um britânico, porque é um objetivo que não é muito realista e nem muito útil, para falar a verdade. A não ser que você queira ser um ator ou um espia, que são profissões que exigem que você se passe por uma pessoa que você não é. Mas se você não quer ser nem ator e nem espia, para que você quer se passar por um americano? Não tem muito porquê, né? O que você pode e deve querer melhorar é a sua pronúncia. E pronúncia não é sinônimo de sotaque. Pronúncia é um aspecto bem específico que contribui para o seu sotaque. E como saber se você está precisando melhorar a sua pronúncia no inglês, por exemplo? Se você estiver conversando com um americano e você escutar muitos What? Excuse me? Sorry, what did you say? What's that? Could you repeat that? Isso significa que talvez você não esteja pronunciando de forma muito clara e que você deve melhorar a sua pronúncia. Say what? Bom, depois de ter explicado isso tudo para vocês, explicado o motivo pelo qual eu acho que vocês não devem se preocupar em perder o sotaque e sim melhorar a pronúncia, aqui vão 4 dicas que vão te ajudar a melhorar o seu inglês e falar um inglês mais claro. Dica número 1. Escute materiais em inglês ou na língua que você estiver aprendendo todo dia. Pode ser música, pode ser filme, pode ser podcast, whatever pleases you, o que te der prazer. Porque assim você vai estar treinando o seu ouvido para ele conseguir notar as nuances da língua, o que é muito importante. Dica número 2. Quando você estiver lendo alguma coisa na língua estrangeira,
Leia em voz alta, assim você vai notar quais são as palavras que você tem dificuldade de pronunciar. Dica número 3. Quando você não souber como pronunciar uma palavra, vai lá no dicionário online, pode ser o Google Tradutor também, e veja como aquela palavra é pronunciada. O legal de alguns dicionários online é que eles te dão a pronúncia do inglês americano e do inglês britânico. E aí você vai descobrir um pouquinho mais da diferença entre esses dois ingleses. Better. Better. Dica número 4. Essa dica eu já dei em outro vídeo, que é falar mais devagar. Quando você fala mais devagar, o seu cérebro tem um tempinho maior para pronunciar a palavra e você acaba pronunciando com mais clareza. Então, foca na pronúncia, não tenha vergonha do seu sotaque, não se sinta mal por causa disso, porque como eu falei no início do vídeo, todo mundo tem sotaque. E uma curiosidade, uma das coisas que eu escuto muito aqui nos Estados Unidos é I love your accent. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa a sua curtida, compartilhe com os amigos. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E agora, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que perder o sotaque é essencial ou que o importante mesmo é ser compreendido? Beijos e até o próximo vídeo.